Fala, seus loucos, suas loucas, tudo bom com vocês? Bem-vindo de volta a mais um vídeo do canal. Bom, galera, não deu, né? Coringão estreou perdendo, apesar do jogo ser na Vila Belmiro, o mando era do Corinthians, então, né, pra tabela do campeonato que importa, a gente começa a perder na primeira em casa aí, né? Puta merda, eu sou totalmente contra isso daí do Corinthians mandar o jogo na Vila Belmiro. Nem vou ficar debatendo os porquês aqui do porquê o Corinthians fez isso, eu só sei que eu não concordo, cara, não concordo. O Corinthians tinha 15 mil pessoas lá. Deve ter tido o quê? Um terço da renda, né? Porque na Neoquímica Arena cabe, né, 3 vezes mais pessoas. E fora, né, a performance e tal, que a gente sabe, por mais. O Corinthians pode jogar num estádio com gramado bom, enfim, que o gramado da Vila Belmiro não é aquele pasto que já foi anos atrás. Só que mesmo assim, não é a mesma coisa que jogar em casa, né? O time tem a casa pra isso, né? Tá acostumado a jogar ali sempre e tal, mandar os jogos ali e performa melhor quando joga em casa, né? E eu não vou dizer que perdeu por causa disso, né? O Corinthians começou jogando até bem, no primeiro tempo eu achei que ia ser um jogo que o Corinthians ia controlar de boa, mas. Ai, Jesus amado, Corinthians. Engana a gente pra caramba, né? Bom, galera, vamos falar um pouquinho sobre o jogo aí. Antes de começar a falar sobre o jogo, eu queria. Antes de começar a falar de coisa ruim, vamos falar as coisas boas primeiro, pra depois a gente ir pras coisas ruins, né? Hoje as Brabas ganharam lá em Londres, do time do Gotham, e vão fazer a final do Mundial de Clubes Feminino contra o Arsenal. E, né, a gente sabe, né, de Mundial o Coringão entende, né? Toda vez que o Coringão vai, seja com masculino, feminino, não é igual os certos times aí que vão e, e deixa pra lá, né? E as meninas vão fazer a final contra o Arsenal, então vamos torcer pras brabas aí pra, mais uma vez, sempre que o Coringão vai pro Mundial, não tá indo com a frequência que eu gostaria que fosse, mas quando vai, consegue trazer o título, né? Bom, galera, outro recadinho que eu queria dar também é agradecer a vocês demais. O canal chegou. Todo mundo que começa a produzir conteúdo no YouTube aqui, o primeiro objetivo é chegar nos benditos 1.000 inscritos. E chegamos, graças a vocês. Muito obrigado aí, vocês que vêm gostando dos conteúdos, se inscrevendo. Eu sei que tem muita gente se inscrevendo, não por conta desses vídeos aqui, que sou eu falando, mas por vídeos que eu tenho feito de coisas de gol do Corinthians, é, enfim, melhores momentos de jogos históricos e tal. Então você que tá chegando por aqueles vídeos lá, eu também faço esse tipo de conteúdo aqui. Se você puder dar uma moral, ajuda o canal a crescer em ambos os sentidos, tanto naquele tipo de vídeo quanto nesse daqui, beleza? Se você puder deixar um like aí e assistir esse vídeo, né? Vamos resenhar aí, falar um pouquinho de Coringão, deixa a sua opinião nos comentários aí sobre o jogo de hoje. É muito importante pra dinâmica do canal aqui, beleza? Agora sim, vamos falar dessa desgraça. Coringão começa o Campeonato Brasileiro com derrota pro Bahia, como eu falei, teoricamente em casa, né? Apesar de estar jogando na Vila Belmiro. E eu só vejo desvantagem nesse tipo de troca. Os caras, o Santos vem jogar na Neoquímica Arena, vira e mexe a gente tem relatos de, tá certo que os caras fazem seguros para possíveis reparos, né, de quebra-quebra que a torcida do Santos vai fazer, mas é sempre, os caras vão lá, picham, escreve bosta falando do Corinthians, né, e tem que ficar reparando depois do estádio. A Neoquímica que já não tá com a manutenção aquela maravilha, né, a gente tem visto muito relatos aí de como vem cuidando mal da Neoquímica Arena, né? Um monte de fachada do estádio desbotando, coisa rasgada, enfim, é o reflexo da ótima administração, né? Que a gente vem tendo. Aí ainda bota um rival para jogar dentro de casa, aí piora tudo ainda, né? E eu sou totalmente contra isso daí, já falei anteriormente e reforço a minha opinião aqui. Bom, vamos lá. O Coringão foi a campo com Hugo no gol, Mateuzinho na lateral, Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista na zaga, o Bidu na lateral esquerda. No meio de campo, teoricamente o Corinthians foi com o melhor que tinha para ir a campo hoje. Eu vou deixar a pergunta para vocês aqui se vocês julgam que era o melhor mesmo e eu vou deixar o meu porquê para vocês falarem e dar a opinião de vocês se vocês concordam se foi o melhor que o Corinthians tinha para pôr em campo hoje ou não, né? Mas colocou ali o Ranielli, o Carrilho, o Breno Bidon e o Rodrigo Garro no meio de campo e colocou também o Memphis Depay e o Yuri Alberto no ataque. Vamos lá, eu falei que ia fazer a pergunta e queria que você deixasse o comentário de vocês aí se vocês concordam que essa aí era o melhor que o Corinthians tinha para pôr em campo hoje. Pelo seguinte, às vezes a gente fala assim, o melhor que tinha pra pôr, porque a gente sabe, o jogador mais velho, jogador de nome e tal,
né? Por exemplo, no caso eu tô citando o Carrilho e o Ranieri. Mas será que não era melhor no lugar desses dois ter entrado já com o Matheus Pereira e o André? Eu nem achei que eles entraram tão bem no segundo tempo quando eles entraram, a gente vai falar disso adiante. Mas só que é outra pegada, né? Você entrar no decorrer do jogo do que você entrar jogando, né? E eu não acredito que foi alguma coisa pra poupar eles, né? Eu tendo a crer que foi mais pra dar ritmo de jogo pro time que entrou jogando, por conta da final da Supercopa, no domingo, que a gente vai ter aí o Corinthians enfrentando o Flamengo, né? Eu tendo a pensar mais que foi pra dar ritmo pro Carrilho, para enfim, para esses que entraram jogando, do que pra poupar o André e o Matheus Pereira, acreditando que eles vão entrar jogando no domingo, porque são jogadores jovens aí, na minha visão, sei lá, né? Eu não sou fisiologista do Corinthians pra afirmar, mas, pô, o André é moleque, né, meu, de tudo aí, acabou de subir da base, o Matheus Pereira já é mais velho, mas também não é 30 e poucos anos de idade, já tem 28, parece, né? Eu acho que eram jogadores que poderiam muito bem jogar hoje, quarta e domingo, acho que é um intervalo razoável aí que pelo menos os caras já são acostumados a jogar nesse intervalo de tempo. Queria que vocês deixassem a opinião de vocês aí, o que vocês acham, se o Corinthians entrou com o melhor que tinha pra entrar, com a formação que entrou jogando, ou se seria melhor ter entrado com esses jogadores aí. Coringão, principalmente no primeiro tempo, fez um bom jogo. A gente já começou já com 6 minutos de jogo. O Memphis tentando virar pra cima do zagueiro ali. Se ele consegue dar o giro, ele ia sair cara a cara pra fazer o gol. Com 10 minutos, o Bahia teve uma falta frontal ali, bateu, mas foi meio sem perigo pro gol do Hugo Souza, não foi nada demais. E com 12 minutos, galera, cara, que trama no ataque. Garro pro Memphis, Memphis pro Garro, Garro pro Memphis de volta, Garro pro Memphis e Memphis pro Garro. Enfim, ficou uma troca de passe entre os dois ali, até que o Memphis tocou pro Garro e o Garro deu aquela pifada que só ele sabe fazer pro Breno Bidon na frente e a Breno Bidon abriu o placar, Coringão 1-0. Putz, aí o Yuri começou, né? Aqueles momentos que faz a gente ter dúvida se a gente gosta ou tem raiva dele. Porque, puta merda, cara, um contra-ataque monstro do Corinthians, monstro. E o Memphis cruzou. Cara, o Garro fez um corta-luz daquelas inteligências, sabe? Quem é mais das antigas igual eu aí vai lembrar do corta-luz que o Marcelinho Carioca fez pro Ricardinho, com aquele gol contra o Santos na final do Paulista. O Garro foi inteligentíssimo, só tirou o corpo ali. Cara, o Yuri sozinho, velho, sozinho, era só chegar finalizando. O que vocês acham que aconteceu? Vocês sabem, né? Puta merda. Cara, com 17, o Mateuzinho deu uma entrada que na hora que ele deu essa entrada, eu já pensei nisso. E no segundo tempo, quando ele tomou o cartão amarelo, eu logo lembrei dessa entrada. Que eu fiquei com medo, eu achei que ele ia ser expulso, porque tem juiz que essa jogada que ele fez, o tipo de carrinho que ele deu, já ia querer interpretar que teve um pezinho mais alto ali, já ia chamar no VAR pra dar, mas pra nossa sorte, graças a Deus, não foi. Se ele tivesse tomado o amarelo que fosse nesse lance aí, no segundo tempo ele teria sido expulso no outro cartão que ele tomou. Aí com 24 minutos o Yuri ia cumprir a tradição de perder o gol fácil que eu falei anteriormente e ia fazer esse segundo, que não que era difícil, mas era mais difícil do que o primeiro, né? Ele conseguiu ganhar na dividida da zaga do goleiro ali após uma enfiada de bola, tocou pro fundo das redes, só que estava impedido, realmente ele estava um pouco na frente. Com 29 minutos, um belo lançamento pro Mateuzinho, que cruza pro Yuri Alberto, que tava marcado, ajeitou para trás pro Garro chutar, o Garro chegou chutando, mas foi sem perigo, passou bem longe do gol a bola. E com 31 minutos, golaço deles, uma bela jogada, um chute que não foi forte, mas foi colocado, tirou totalmente do Hugo. Eu fiquei em dúvida, porque na transmissão eles chegaram a falar que teve desvio na bola, por isso que tirou tanto do Hugo a bola. Eu não cheguei a ver esse desvio, né, então pra mim só ficou ali registrado que foi um golaço, que eles chutaram de longe a bola e foi indefensável pro Hugo. Puta merda, o Corinthians estava muito melhor no jogo. Até então o Bahia não tinha feito praticamente nada. Então dava aquela sensação de jogo totalmente controlado pelo Corinthians, né? Com 37 minutos, o Mateuzinho recebeu um lançamento, ele fez uma bela jogada, ele deu quase que um chapéu em cima do jogador do Bahia, chutou a bomba de perna esquerda, ganhou escanteio, só que infelizmente esse escanteio não deu nada porque o Garro bateu o escanteio curto, o Yuri Alberto ainda tentou chegar no voleio ali depois, mas não conseguiu fazer o gol. Cara, com 39 minutos teve um erro de passe grotesco do Ranieri, cara, que gerou uma chance pra eles, um chute. O cara deu aquele chute que eles falam, tipo chute colher, assim, fazendo, não, passou, se fosse... Eu acho que o Hugo até tava na bola, até conseguiria pegar, mas que ia ser uma jogada de perigo, que o chute passou perto do ângulo, passou.
Aí com 40 o Yuri, pra variar, puta que pariu, recebeu uma bola sozinho, ele não definiu logo a jogada, não sabia se chutava ou se driblava, acabou que deu tempo pra zaga do Bahia fechar a marcação e ele não conseguiu fazer nada. Velho, aí aos 43 minutos, puta merda, que lambança, cara. O jogador deles, o Everton Ribeiro, se eu não me engano, ajeitou de peito. O jogador deles deu um toque de cabeça que o Gustavo Henrique foi vendido no lance. Só nesse toque de cabeça o cara já tirou. Eu acho que foi aquele Ademir, aquele rapidinho deles lá, não tenho certeza. Foi, chegou. A bola foi um pouco pra frente. Parecia que eu lembro, assim, né? Que não eu falei, eu não lembro perfeitamente, que eu acabo o jogo, eu já venho gravar, eu não fico vendo o replay pra gravar as jogadas. Mas parecia que a bola tava controlada ali pelo Hugo. Parecia que o Hugo ia sair de boa. Aí parece que alguém, eu não sei se do Corinthians, chega e dá mais um toquinho na bola e bate na mão do Hugo, ele perde o controle. E o jogador do Bahia retoma o controle. Cara, assim, o cara do Bahia deu uma saltada que eu até cheguei a falar em simulação. Mas parece que o Hugo deu um toquinho mesmo com a mão no pé dele. E infelizmente, pênalti. E galera, se eu falar pra vocês que nem eu falo, né? Quando termina o jogo, eu já venho gravar, né? E como eu tinha chegado da rua correndo pra assistir o jogo, na hora do intervalo, eu não fiquei assistindo a resenha, os melhores momentos, tal, tal, tal. Então eu aproveitei o intervalo do jogo para ir fazer o prato da janta, né, para jantar assistindo o segundo tempo. E cara, sem zoeira, na hora que eles foram bater o pênalti, caiu o meu sinal aqui, caiu a internet em casa, sei lá, eu não vi a cobrança de pênalti. Cara, que ódio que deu, sabe? Parece aqueles memes aqueles comercial de TV que o cara quer falar que a TV tem um sinal ruim e o cara tá correndo pra bola, o sinal cai, sem zoeira, aconteceu isso comigo, meu, puta que raiva. Aí eu fui correndo lá no Google ver se tinha sido gol, eu sei que foi gol, mas eu não sei se foi bola de um lado, goleiro do outro, se o Hugo quase pegou, eu não vi, porque como eu falei aí na hora do intervalo, que seria a resenha, os melhores momentos, eu não vi, né? E quando terminou o jogo eu já vim aqui gravar o vídeo, então eu só vou ver depois que eu terminar o vídeo como que foi o gol, o segundo gol dos caras. Puta merda, o Corinthians parecia que tava tudo dominado e o Bahia terminou o primeiro tempo aí ganhando de 2-1, né, cara. Puta merda. Cara, começou o segundo tempo, parecia que o Corinthians ia voltar, com aquele sangue no olho pra empatar o jogo, mas pra mim o Corinthians jogou bem melhor no primeiro tempo do que no segundo. 3 minutos, cara, teve uma blitz do Corinthians ali pela esquerda, chute do Bidu. Depois o Breno Bidon fez uma jogada pelo lado direito lá, uma jogadaça, levou uns 4 jogadores do Bahia driblando no corpo, aos trancos e barrancos. Pra mim, na minha modesta opinião, o Bidon foi o melhor ou o menos pior, como vocês queiram falar, do jogo de hoje. Nossa, que jogada, cara. Na sequência dessa jogada aí, o Memphis pegou a bola, bateu cruzado, cara, passou por todo mundo. O Gabriel Paulista acho que não tava esperando que a bola ia passar, ele não conseguiu encostar nela pra finalizar. Puta merda aqui. E falando do Gabriel Paulista, eu achei que ele fez uma boa partida hoje, viu? Seguro em todos os desarmes, jogou bem na zaga hoje. Vai ser boa essa concorrência entre ele e o Gustavo Henrique aí. Aí com 13 minutos, cara, eu fiquei louco, mano. Era o contra-ataque do contra-ataque. O Corinthians tinha atacado, perdido a bola. Aí o Bahia perdeu a bola, o Corinthians saiu no contra-ataque de novo. Cara, ia ser praticamente 3-2, mano. Era só o Raniel acertar o passe. Mano, ele deu o passe no pé do jogador do Bahia, cara. Puta merda. O Raniel, pra mim, hoje, até foi um dos motivos que eu questionei lá no começo do vídeo, se não era melhor ter entrado com o André, com o Matheus Pereira. Eu não achei que o Raniel fez uma boa partida hoje, não. E pouco depois disso, aos 15 minutos, teve uma sequência que o Memphis chutou em cima do goleiro, depois o Bidon pegou a bola, chutou na trave. Nossa, eu falei, não acredito, o Corinthians não vai... Vai ser aquele jogo que vai pressionar, pressionar e não vai fazer o gol. Só que o Memphis estava um pouco na frente nessa jogada aí, mesmo que tivesse sido o gol, não ia valer nada. 18 minutos, saiu Memphis, Carrilho e Garro, entrou Matheus Pereira, André e Vitinho. Aí pra vocês verem, eu citei as substituições aos 18 minutos. Cara, já tava chegando nos 30 e tava acontecendo óbvio, cara. Bahia meteu um ônibus na frente da área ali, tava jogando só na defesa, tentando explorar contra-ataque. Corinthians tocando, tentando circular a bola pra conseguir gerar chances, mas não tava conseguindo fazer isso com êxito. Então o Corinthians criou, o goleiro deles trabalhou muito pouco no segundo tempo. Eu não lembro assim de nenhum lance periclitante, como diria o outro, do Corinthians quase fazendo gol, não lembro, sinceramente. Com 32, entrou o Pedro Raul e o Guinegão, saiu o Yuri Alberto e o Breno Bidon. Aí foi chegando nos 40 minutos, a mesma coisa que eu citei que tava nos 30, o Corinthians não tava conseguindo
fazer nada. E aí com 42 o jogador do Bahia tomou cartão amarelo. Segundo amarelo, foi expulso. Opa, será que o Coringão vai aproveitar agora um jogador a menos? 3 minutos do tempo normal, mais os acréscimos. O Daronco deu 8 de acréscimos, tinha 11 minutos para tentar ir para cima fazer o gol. Mas nesse tempo todo eu só lembro de 2 jogadas. Um cruzamento que o Gustavo Henrique subiu, que o Gustavo Henrique tem essa capacidade, esse potencial ainda, geralmente ele ganha as jogadas aéreas, mas cabeceou por cima. E uma bomba da entrada da área ali do Ranieri, que também passou longe do gol. O chute foi até bonito, é aqueles chutes que se fosse no gol, o goleiro ia ter que se virar para pegar, mas não foi no gol. E assim terminou, Coringão 1, Bahia 2. Boa, galera, deixe para mim nos comentários aí o que vocês acharam do jogo. Você que assistiu até aqui, espero que, né, é sinal que você deve ter gostado. Se você é novo por aqui, convido você a se inscrever. Domingão tem... Cara, que bizarro, né? Começo do ano já, primeira disputa de título do ano. Coringão vai jogar com o Flamengo. Eu não sei, no momento que eu tô gravando o vídeo aqui, tá jogando Flamengo e Tricas. Eu não tô assistindo pra saber se o Flamengo tá jogando bem ou não, mas depois vou tentar dar uma olhada, saber o resultado do jogo. E a galera já gritou, né? Domingo é guerra. Vamos ver se o Coringão faz uma partida. Cara, se o Corinthians jogar como jogou no começo do primeiro tempo, eu tava achando que o Corinthians tava fazendo uma boa partida, mas depois não sei dizer o que aconteceu, que o caldo azedou, desandou tudo e veio essa derrota aí. Espero que tenha sido, né, um caso isolado aí, beleza? Valeu, galera, forte abraço pra vocês. Como eu falei, se você é novo por aqui, convido a se inscrever. E se você tá chegando nesse vídeo, cara, o canal aqui eu penso para corintiano, então eu posto diversos tipos de conteúdo do Corinthians, tem esses vídeos aqui de pós-jogo e tem os outros tipos de vídeo que eu faço também, que eu vou deixar recomendado para vocês aqui, beleza? Se você clicar no meu desenho aqui, você se inscreve no canal e não perde as próximas desenhas, valeu? Tamo junto, domingo tamo aí para falar um pouquinho sobre a grande final da Supercopa do Brasil, e é isso aí, vai Corinthians e até o próximo vídeo, valeu!